Oi pessoal, aqui é o professor Webster e hoje vamos corrigir a prova bimestral de Geografia dos nonos anos, certo? São 10 questões, todas elas de múltipla escolha entre A, B, C e D. Somente uma alternativa é correta, as outras 3 são erradas, mas a gente tem que explicar cada uma delas. Vamos começar. A primeira questão fala o seguinte: o processo de urbanização dos países subdesenvolvidos é diferente dos países desenvolvidos. Aí a questão quer saber, assim, a urbanização dos países desenvolvidos é caracterizada por quê? A. Desenvolvimento gradual associado à industrialização. B. Crescimento acelerado e desigual. C. Desenvolvimento concentrado em bairros da elite. D. Presença de amplas regiões periféricas com ausência de infraestrutura. Como nós sabemos, a urbanização é diferente entre os países ricos e países pobres, subdesenvolvidos e desenvolvidos. Isso quer dizer que a formação, o crescimento, o desenvolvimento das cidades se dá de modo diferente. Portanto, nos países desenvolvidos, ele se deu de forma lenta, gradual, com o passar do tempo. Esteve associado ao desenvolvimento industrial, à industrialização, aos empregos de alta qualidade ou não, mas que existiam, diferentemente dos países subdesenvolvidos que vamos ver na próxima questão. Por que não pode ser o item B? Porque o crescimento acelerado e desigual se caracteriza mais aos países subdesenvolvidos do que aos desenvolvidos. Não pode ser o item C porque eles não são concentrados em apenas bairros para os ricos. Geralmente é um desenvolvimento mais amplo. D. Está errado por quê? Geralmente as regiões periféricas não são tão grandes quanto as regiões da classe média dentro dessas cidades. Vamos para a segunda questão que fala o seguinte: como sabemos, o crescimento das regiões urbanas no conjunto de países desenvolvidos e subdesenvolvidos ganha características próprias, muitas vezes diversas por si. Aí a questão quer saber, por isso, as cidades nos países subdesenvolvidos apresentam o quê? Item A. Diminuição, ou seja, retração de sua expansão, pois a maioria das pessoas estão voltando para o campo. B. Desenvolvimento lento e igualitário, reflexo da ampla industrialização. Item B fala o seguinte: oportunidades de emprego, elevada qualidade de vida em todos os bairros. D. Crescimento acelerado, excludente e amplas áreas periféricas. Como a gente está podendo ver, está nítido que só pode ser o item D. Por quê? Porque geralmente são cidades que cresceram muito rapidamente, sem ordenamento, sem planejamento, sem infraestrutura adequada para o grande número de pessoas e de coisas que foram construídas ali naquele espaço que antes era espaço natural ou espaço agrícola. E isso, como vamos ver, vai produzir muitos impactos sociais, ambientais e econômicos. Não pode ser o item A porque não está havendo a diminuição da população urbana em nenhum país. Na grande maioria dos países do mundo, a população urbana está crescendo, seja de modo lento, médio ou rápido, como acontece nos países subdesenvolvidos. Não pode ser o item B porque esse desenvolvimento se deu de forma muito rápida e não foi igualitária. Não foi para todo mundo. Hoje você pode ver que muitas pessoas ganham muito pouco, embora trabalhem muito. Mas isso é uma grande característica dos países subdesenvolvidos, que também está presente nos países desenvolvidos, mas de uma forma bem menos grave do que aqui. Não pode ser o item C porque as oportunidades de emprego e a qualidade de vida não é em todo o bairro. Por quê? Porque as cidades subdesenvolvidas são muito desiguais. Você vai ter bairros com qualidade de vida, emprego e outros não. Vamos para a próxima questão que fala o seguinte: as regiões periféricas caracterizam amplas áreas das cidades dos países subdesenvolvidos, abrigam a maior parte da população e são múltiplas, ou seja, não existe apenas uma periferia, mas várias com características únicas e similares. Aí a questão pergunta, por isso, as periferias dessas cidades são, em sua maioria. É sempre bom lembrar que quando falamos de periferias, falamos de realidades muito diferentes.
temos vários tipos de periferias. Periferias que têm estrutura, que tem praticamente tudo. Hoje, muitas periferias têm lojas que só existiam no centro da cidade. Por quê? Isso faz com que as pessoas fiquem no seu bairro e desenvolvam o seu bairro. Item A. Esses bairros, essas regiões, são providas pelas mesmas infraestruturas que os bairros da elite. Item B. Apresentam elevado crescimento, embora sejam bastante desiguais. Item C. Não há serviços. Por isso, todos devem se dirigir ao centro para comprar qualquer coisa. Item D. Apresenta os mesmos índices de segurança dos bairros mais vizinhos. Só pode ser o item B. Por quê? Porque dentro das regiões periféricas temos grande crescimento, tanto de população como também de economia. Só que são regiões muito desiguais, porque, como falei, existem periferias que têm infraestrutura e outras que praticamente não têm nada. Por que não é o item A? Porque, como moramos em cidades do mundo subdesenvolvido, os países mais pobres, são cidades muito desiguais, em que tem bairros muito ricos, com infraestrutura, e outros bairros que faltam as coisas mais básicas, como o saneamento básico. Por que não pode ser o item A? Porque hoje, muitos bairros, mesmo da periferia, tem shopping, tem loja, tem o seu pequeno centro comercial. Isso quer dizer que as pessoas não precisam mais ir ao centro para comprar coisas básicas, como comida. Não pode ser o item D, por quê? Porque eles não são tão valorizados quanto os bairros dos ricos. Vamos para a quarta questão, que fala o seguinte: a agropecuária é necessária para o modo de vida atual em todos os países, entretanto apresenta impactos socioambientais e econômicos com destaque para item A. Fala o seguinte: proibição de uso de agrotóxicos em elevada quantidade em todos os países. B. Fala o seguinte: uso sustentável da terra baseado na justiça social e na viabilidade econômica. Item C. Expansão das atividades agropecuárias por meio do desmatamento e queimadas. Item D. Diminuição das áreas agrícolas devido ao aumento da infertilidade dos solos. Como nós podemos ver, temos muitos problemas relacionados com as atividades agropecuárias. E dentre eles se destaca um que é muito importante, que é a expansão das atividades agropecuárias por meio do desmatamento e queimadas. Por que não pode ser o item A? Porque se você proíbe o uso excessivo de agrotóxicos, aquilo vai ser bom para as pessoas e vai ser bom para o ambiente. B. Está errado porque se você usa a terra, o solo, de um modo sustentável, você vai fazer com que a terra possa ser preservada, que você possa ganhar seu dinheiro e que as futuras gerações possam também ter direito à terra, ter direito à alimentação. Por que não é o item D? Porque quando fala sobre isso, fala de algo que não está acontecendo. Não está acontecendo isso que está relatado no item D. Só pode ser, portanto, o item C. Vamos para a questão de número 5, que fala o seguinte: o comércio internacional de produtos agropecuários, as commodities agropecuárias, movimenta bilhões de dólares anualmente. Os países desenvolvidos e emergentes como o Brasil estão inseridos nesse processo, em sua maioria como? E aí, gente? Como que os países desenvolvidos e emergentes estão no processo global de comércio de commodities agropecuárias? Item A. Baseados na agricultura familiar, que produz a maior parte dos alimentos exportados. Item B. Compradores e vendedores de produtos agropecuários sem a predominância de um em relação ao outro. C. Em sua maioria, importadores de commodities agropecuárias. D. Fala o seguinte: majoritariamente exportadores de produtos agropecuários. Como nós vimos nas aulas, só pode ser o item D. Por quê? Tanto países ricos como Estados Unidos, Canadá, França e também os países que fazem parte da União Europeia, eles têm um forte setor de agropecuário, setor de produção de produtos agropecuários. Mas o Brasil, Índia, China também tem. Ou seja, eles são grandes exportadores de produtos agropecuários. Não pode ser o item A, porque a agricultura familiar não se baseia na exportação, se baseia
o consumo dentro do próprio país. Não podem ser o item B, porque há predominância das vendas. Muitos países, como o Brasil, vendem muito mais produtos agropecuários do que eles compram de outras regiões do mundo. Não pode ser o item C, porque não são, em sua maioria, importadores. Eles são mais exportadores do que compradores. Vamos para a sexta questão, que fala o seguinte: a agropecuária produz impactos socioambientais e econômicos graves, como nós vimos anteriormente. Entretanto, dentre as principais causas desses impactos, destacam-se a desmatamento em regiões reflorestadas e industriais. B fala o seguinte: aumento da emissão de gás de efeito estufa devido à produção e consumo de carne. C, rebaixamento dos solos devido ao pisoteio dos animais em pastagem. E D fala o seguinte: aumento das reservas hídricas públicas devido aos reservatórios de águas nas fazendas. O único item que grita assim dizendo eu sou certo é o item B. Por quê? Porque, como nós podemos dizer, há muito desmatamento, muitas queimadas, e isso gera poluição que vai para a atmosfera, mas também toda a cadeia produtiva, todo o processo produtivo, ele é muito danoso, causa danos ao ambiente. Não pode ser o item A, porque dentro de regiões reflorestadas você pode ter desmatamento, porque vai ser desmatado e plantado novamente. Não pode ser o item C, porque não é o principal impacto, mas ele realmente acontece e foi muito importante para destruir amplas regiões do estado do Ceará, principalmente as regiões do sertão. Item D está errado por quê? Porque quando o fazendeiro constrói uma pequena barragem, simplesmente aquela água fica para a fazenda dele. Não é público. Ele vai usar para a sua fazenda, para o seu gado, para a sua plantação. Só pode ser o item B. Sétima questão fala o seguinte: nunca produzimos tantos alimentos, tanto em quantidade quanto em disponibilidade ao longo do ano. Entretanto, milhões de pessoas em todo o mundo estão em algum grau de insegurança alimentar, seja o grau 1, grau 2, 3 ou 4. Porque o grau 1 seria um pouquinho leve, o 2 leve, o 3 moderado e o 4 grave, que seria a própria fome. Assim, dentre as causas que explicam esse fenômeno, destaca o fato de, item A, mesmo com a elevada produção, a demanda continua sendo maior. B, devido aos impactos ambientais, não há mais áreas para a expansão das plantações. Item C, não existem programas nacionais ou globais de auxílio aos mais necessitados. Item D, acesso aos alimentos em quantidade e qualidade suficientes continua mediado pelo dinheiro. É justamente o item D. Por que não pode ser o A? Porque nós estamos vendo que a produção hoje é maior do que a própria demanda. Nós estamos com problema de quê? De desperdício de alimentos. Não pode ser o item B, por quê? Porque nós temos sim muitas áreas ainda para expansão das plantações. Não pode ser o item C, porque vai existir programas de ajuda aos mais pobres, mas eles podem ser insuficientes. Vamos para a próxima questão. Questão 8 fala o seguinte: a necessidade de geração de energia em grande escala fez com que diversas fontes fossem utilizadas em todo o mundo. Nesse sentido, são utilizadas fontes renováveis e não renováveis para a produção energética global. Assim, as fontes renováveis se caracterizam por a. Não apresentarem nenhum impacto socioambiental. B. Utilizarem fontes infinitas para a geração de energia. C. São raramente utilizadas, seja por países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. E D. A maior parte da matriz energética brasileira é constituída por fontes não renováveis. A partir do que nós falamos em aula, o único item que ele realmente é plausível, que faz sentido, é o item B. Por quê? Porque vai utilizar de fontes infinitas, como o calor do interior da terra, do sol, a água, o vento, enfim. Por que não pode ser o item A? Porque eles apresentam impactos, principalmente durante a construção das usinas, ou seja, dos seus equipamentos.
Não pode ser o item C, por quê? Porque eles são muito utilizados, seja por países pobres ou por países ricos, subdesenvolvidos ou desenvolvidos. Por que não pode ser o item D? Porque a maior parte da matriz energética do Brasil vem de fontes limpas, principalmente das hidrelétricas que usam a força das águas dos rios. Vamos para a questão de número 9, que você sabe desse conteúdo e vai ler esse texto com calma, ok? Fala o seguinte, leia o texto abaixo e com base em seus conhecimentos, responda. Quais são os impactos socioambientais da construção de uma usina hidrelétrica? Esse texto fala sobre o quê? Fala sobre a usina de Belo Monte, que nós falamos sobre ela dentro de 2 casos que estudamos, né? Seja na sua construção ou também na sua finalização, sobre os impactos que falamos sobre a usina de Belo Monte. Item A fala o seguinte, poluição do ar devido aos resíduos expelidos pela usina. B, fundação de uma grande área para a barragem e a consequente retirada dos moradores. C fala o seguinte, poluição da água que ao passar pela turbina e gerar energia é poluída com materiais químicos. E D, contaminação dos solos devido ao aumento do desmatamento na região atingida. Como nós podemos ver nos estudos de caso que fizemos, só pode ser o item A. Por quê? Porque vai construir uma barragem muito grande, que vai inundar casas, vai inundar a cidade, vai transformar até mesmo o leito do rio e vai impactar os animais. Não pode ser o item A porque a poluição não é contínua e ela só é expelida durante o momento da construção da usina. Não pode ser item A porque quando a água passa pela turbina e gera energia, volta para o rio e pode ser reutilizada para qualquer outro fim. Não pode ser o item D porque a contaminação do solo não se dá por causa da construção apenas da usina. Vamos para a questão de número 10 para finalizarmos. Fala assim, o petróleo, importante fonte de energia que possui uma grande cadeia produtiva e de consumo em escala global, como nós podemos ver aqui nesses gráficos dos maiores produtores e maiores consumidores. A questão fala o seguinte, entretanto, a dependência mundial em relação ao petróleo é negativa, pois A, por se tratar de uma fonte não renovável, pode ser explorada sempre, pois não tem fim. Item B, por ser uma fonte renovável, seus impactos socioambientais são baixos. A C fala o seguinte, as indústrias em todos os países do mundo estão substituindo o petróleo. Item D, por ser um recurso finito, as jazidas de petróleo, ou seja, aqueles locais em que o petróleo está armazenado há milhões de anos, terão fim. Só pode ser, de acordo com o que nós falamos, o item D, porque como é um recurso que tem fim, quanto mais você explora, mais ele chega ao seu fim. Não pode ser o item A, porque quanto mais você explora, ele acaba. Não pode ser o item B porque ele não é uma fonte renovável, ele é uma fonte não renovável, ele tem fim. Não pode ser o item C também porque nem todas as indústrias estão conseguindo superar o petróleo e investir em outras fontes. Certo, pessoal? Muito obrigado pela participação, espero que vocês tenham entendido e façam parte da aula no Google Meet. Tchau, pessoal!